Fala galera com futuro garantido. Então pessoal, falando de relatórios trimestrais, hoje nós vamos falar do desempenho da empresa Marfrig, uma grande empresa do setor frigorífico do Brasil. Então pessoal, já deixa a sua curtida e bora ver como que essa empresa desempenhou no terceiro trimestre de 2020. Então galera, é interessante até comentar que esse é o primeiro vídeo do nosso canal falando sobre a empresa do setor frigorífico. Então a Marfrig é uma grande empresa, né? Ela tem algumas concorrentes aí, a principal concorrente eu acredito que seja a Minerva do mesmo setor, mas é uma empresa que ela tem grande taxa de exportação também, e essa empresa ela vem com desempenho aí muito grande nesse ano de 2020. Então no segundo trimestre e no terceiro trimestre, mesmo em época, né, de pandemia, essa empresa ela teve um grande desempenho. Vamos olhar aqui agora no relatório trimestral, no release de resultados da empresa, como foi o resultado, e dar uma passadinha também no Status Invest para ver um pouco tanto dos indicadores fundamentalistas como também do DRE da empresa, como que está sendo o desempenho no gráfico. Bora lá então, pessoal. Então, pessoal, eu já deixei aqui aberto, né, no release de resultado da empresa, e aqui, como vocês podem ver, está sendo comparado o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019, e ao lado, né, a coluna ao lado aqui é a variação, ou seja, o release de resultado, nessa demonstração deles, já tem aí o cálculo da variação. Então é bem legal para ver e bem fácil para você conseguir fazer comparações. Então vamos olhar primeiramente aqui em relação à receita, pessoal. Nós tivemos uma receita nesse trimestre 32% maior do que o terceiro trimestre de 2019, ou seja, esse trimestre nós tivemos uma receita de quase 17 bi em relação ao terceiro trimestre de 2019, que foi quase de 13 bilhões. Então, pessoal, olha só, a empresa já teve um crescimento de receita, ou seja, ela já está tendo um desempenho melhor nas vendas dela. Beleza, pessoal? No processo operacional dela. O lucro bruto também teve um crescimento de 44,7%. O EBITDA da empresa, né, teve um crescimento de 46%, ou seja, olha só como que a empresa ela já está desempenhando muito melhor se comparado com o ano de 2019. E vamos falar do que foi aí mais, né, crítico, que saiu um monte de reportagem aí sobre o lucro líquido da empresa, que foi 571% maior do que do outro ano, né? Se comparado o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019. Ou seja, a empresa ela teve de lucro líquido nesse trimestre 674 milhões e no trimestre, né, de 2019 100 milhões. Ou seja, a empresa teve esse crescimento de 571%, um crescimento muito grande de lucro líquido. E agora nós vamos olhar no DRE aqui da empresa, pessoal. No DRE da empresa, nós comparando, se a gente comparar aqui o último trimestre com o trimestre anterior, que o pessoal não fez a comparação no release, mas aqui no site, né, Status Invest, a gente consegue ver, no trimestre anterior ela teve um lucro ainda maior do que esse trimestre e uma receita maior também. Então a empresa, pessoal, se comparado o ano contra ano, ela teve esse crescimento absurdo de 571%. Mas se comparado ao trimestre anterior, ela perdeu um pouco de lucro líquido e também de receita. Ela não vendeu tanto quanto o trimestre anterior. Então, pessoal, é sempre interessante você vir em outro site, utilizar outro site, outro recurso, para você acompanhar o histórico da empresa e saber como que foi o desempenho dela. Beleza? E como eu disse, vamos passar rapidinho agora, só olhando um pouco os indicadores fundamentalistas dessa empresa, já que eu nunca fiz, né, uma análise de empresa aqui relacionada ao setor de frigorífico, beleza? Vamos olhar como que está sendo essa empresa. Então, pessoal, olhando a parte de indicadores de eficiência aqui da empresa, lembrando sempre que as empresas, né, esse site, quer dizer, o Status Invest, ele pega uma média dos últimos 4 resultados, ou seja, os últimos 4 trimestres. Então, pessoal, nós tivemos aí, né, com a Marfrig, um resultado de receita bruta
de margem bruta razoável, é um resultado aí para o setor até interessante. Então a margem bruta dela é uma margem de quase 18%, né, 17,5% aí, é uma margem normal. O que a gente consegue ver, né, da margem bruta? É o que ela recebe, né, o lucro bruto que ela tem depois de pagar o custo do produto, beleza, pessoal? E vamos direto aqui para a margem líquida de 3,40%. É uma margem bem apertada, né? Uma margem de 4% aí, 3,40%. É uma margem baixa, porque a margem, quando ela tem alguma variação, né, dentro do processo operacional da empresa, seja com as despesas administrativas, pode ser que a empresa não tenha lucro em nenhum trimestre, né? Então nós vamos voltar para o DRE e ver se algum trimestre já aconteceu isso com a empresa nos últimos 10 anos, beleza, pessoal? Então, quando a empresa ela trabalha com a margem apertada, isso pode acabar ocorrendo, entendeu? E agora vamos olhar a questão dos indicadores de rentabilidade. O que são os indicadores de rentabilidade? Ele compara o patrimônio líquido com o lucro líquido da empresa, ou seja, o que a empresa tem, tanto de passivos, ou seja, as dívidas que a empresa assumiu, e também de ativos. Ela compara, né, com o lucro líquido da empresa, ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, mostra, né, o quanto a empresa ela tem de rentabilidade relacionado ao investimento. Se a empresa ela tem um passivo, quer dizer que ela pegou um empréstimo para investir em algo. Imagina você montando uma loja, você quer montar uma loja de roupa e você acabou pegando 10 mil, né, de empréstimo de um banco, ou seja, o seu investimento nessa empresa vai ser 10 mil reais que você pegou do banco e mais 5 mil seu de capital próprio, por exemplo. Então você tem 15 mil de investimento. Então o seu ROIC, que vai ser o somatório, né, da sua dívida com o seu investimento próprio, relacionado ao lucro que está dando esse retorno, né? Ao lucro que está dando o seu investimento na sua loja. Se sua loja estiver lucrando muito, você vai saber através da porcentagem do ROIC. E um ROIC bom é considerado acima de 15%. Como vocês podem ver, essa empresa está trabalhando com 22%, ou seja, é uma empresa altamente rentável, que ela traz muito lucro relacionado ao investimento inicial que ela teve. Mas, como vocês podem ver, também é uma empresa que está trabalhando aí com uma dívida muito grande, ou seja, é uma empresa que também é bem alavancada. Então, pessoal, isso é um risco também desse setor. É um setor que ele trabalha um pouco mais alavancado, como vocês podem ver na dívida líquida relacionada ao PL, só que ela tem um retorno muito bom dos investimentos dela, beleza? E vamos voltar para o DRE só para mostrar rapidinho, pessoal, aquela parte da margem que eu comentei. Olha só, como vocês podem ver, como ela trabalha, né, com a margem curta, vários trimestres aqui, ela acaba operando, né, com lucro muito baixo ou até prejuízo, como vocês podem ver aqui para trás, né, e até nesse próprio ano, né, de 2020 aí teve algum trimestre, né, o primeiro trimestre de 2020 ela também operou com prejuízo. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Passei um pouquinho aqui bem breve falando um pouco dos indicadores e do resultado, né, do desempenho dessa empresa. Ela teve um desempenho excelente se comparado ao ano anterior, mas ainda teve uma pequena perda aí de lucro se comparado ao trimestre anterior, né, que foi o segundo trimestre de 2020. Então, pessoal, vale também ressaltar que várias empresas elas estão tendo, né, alguns efeitos não recorrentes, que são efeitos aí devidos a incentivos do governo, principalmente em época difícil, né, como do coronavírus. Então pode ser que ela teve alguns benefícios, eu não cheguei a apurar isso direitinho, porque eu só queria mostrar a parte financeira dela mesmo e explicar para vocês. Então, pessoal, já deixa a sua inscrição, não se esqueça de compartilhar com seu amigo, deixa o comentário aqui embaixo também de qualquer dúvida que tenha ficado e até o próximo vídeo.